Olá, sejam bem-vindos aqui ao nosso segundo vídeo de julho. Eu prometi-vos três, vou dar-vos três, mesmo já em fim de julho, mas vai acontecer o terceiro vídeo também. Situações que vão acontecendo e, mais uma vez, respeitar muito, mas eu não quero deixar de vos entregar aquilo que me vou comprometendo. Então, e sem mais demoras, hoje vamos aqui falar já de cinco experiências emocionais que podem e começam a aparecer quando tu queres trazer mudanças reais para a tua vida, mudanças verdadeiras. Desconstruir já que uma mudança certa, eu não gosto muito destas palavras, uma mudança verdadeira não tem nada a ver com o sentimento que tu vais encontrar logo a seguir de felicidade, de certeza, de uma sensação de alívio, de alguma certeza de paz, não tem nada a ver com isso, está bem? Muitas vezes estas mudanças até trazem, muitas, para não dizer quase sempre, muito desconforto. E é isso que se pretende, está bem? Porque o desconforto é exatamente validar que de alguma forma tu estás a fazer a mudança alinhada contigo. Porquê? Porque desconforto não é sobre desalinhamento. Desalinhamento muitas vezes está dentro do desconforto. Tu sentiste desconfortada, desconfortado, é porque tu não estás a viver alinhado com aquilo que de alguma forma tu sentes precisar ou necessitar. Está a fazer sentido? Então, uma mudança naturalmente, hum, não te vai trazer logo uma paz, está bem? Vai-te trazer eventualmente o desconforto. Por isso, tu podes questionar ou pode surgir esta vontade de questionar, tipo, mas se esta mudança era tão boa para mim, eu sentia mesmo que era boa, porque é que eu me estou a sentir desconfortável? Ok? Exatamente porque não te traz logo estas emoções que eu te falava, entre tantas outras, não é? Felicidade, certeza, paz, tranquilidade, serenidade, não te traz logo isso, de todo. Traz-te um desconforto porque é algo novo que vai acontecer. Contudo, não significa que não estejas alinhada, porque alinhado exatamente pela questão. Mas se isto era bom para mim, se era bom, é um alinhamento. Se está alinhamento, se está alinhado, se era bom, continua. O desconforto tem a ver com aquilo que tu colocas sobre o que vais encontrar no fim e pode não ser isso, garantidamente não vai ser logo isso, ok? Então, fazer já aqui de uma forma muito rápida que o meu primeiro movimento emocional, portanto, uma das minhas experiências que durou mais tempo, vai ser esta já a primeira que eu te vou dizer, e que sinto que é muito transversal. Eu trouxe só cinco experiências emocionais destas mudanças, mas há imensas. Eu trouxe daquelas que eu sinto serem mais presentes através dos meus acompanhantes, dos meus alunos, portanto, é para aqui, foi para isso que eu trago estas cinco experiências e tu vais perceber que algumas delas eventualmente até sentes, já sentiste ou já ouviste falar, um, mas há muitas mais, porque quando nós realmente começamos a querer mudar, quando nós começamos a querer fazer diferente na nossa vida, muita coisa aparece, muita coisa surge, muita coisa emerge na nossa forma de ser e estar, e obviamente que nos traz este dito desconforto que nada tem a ver com desalinhamento, da mesma forma que uma mudança alinhada ou certa, nada tem a ver com tu sentires logo uma emoção de felicidade, de certeza, de alívio, de paz, de euforia, não tem nada a ver com isso, está bem? Vais aprendendo. Então, o primeiro movimento que eu te trago aqui, não é movimento de experiência, é movimento, porque eu gosto sempre de falar em movimentos, é a minha praia, não é movimentos emocionais, mas a primeira experiência emocional que eu te trago aqui, que foi a minha, que teve durante muitos anos, enquanto eu fazia estas mudanças internas, era a estranheza. Estranheza que é aquele ditado que primeiro estranha-se, depois entranha-se. Basicamente é isso. Porquê? Porque o nosso corpo emocional traumático não conhece este novo, não conhece esta nova experiência que nós nos estamos a propor fazer, esta mudança que está a acontecer na nossa vida. Então ele vai estranhar. E ao estranhar, o que é que ele vai fazer? Vai proteger-se, vamos usar estas palavras simples, eu ia dizer resistências, mas isto também vai ser uma experiência emocional que eu te vou trazer aqui, portanto vamos usar a palavra de defesa, ok? Vai proteger-se, vai se defender e vai começar a estranhar e a trazer então esta situação também, que é um sinal, que já te vou aqui colocar, de dúvida, porque se ele não conhece, ele vai estranhar e ao estranhar, ele vai perceber que de repente pode não ser tão bom. E então a dita pergunta: então, se esta mudança era tão boa para mim, porquê que eu me sinto desconfortável? E eu vou-te dizer: foca-te no é tão bom para mim. Porque se tu estás a afirmar que quiseste fazer esta mudança ou arriscaste a fazer esta mudança sentindo que era o melhor para ti, então estás alinhado com essa mudança. O desconforto vem,
através deste primeiro sinal, esta primeira experiência emocional, que é estranheza. O teu corpo vai entrar num campo estranho, num campo que ele decididamente não conhece. O que depois pode originar esta segunda experiência emocional, que é a dúvida. A dúvida é quando tu sais deste conhecido, daquilo que tu sempre estiveste a viver, tu vais-te perder no meio do novo. Porquê que perdes no meio do novo? Porque perdes as referências do antigo. E quando tu perdes as referências do antigo, vem a questão. Então, e agora? Como é que é? Eu não conheço nada disto. Que dúvida é? Como é que eu vou fazer? De que forma? Eu perdi o meu GPS e não consigo ir. É quase como se estivesse a fazer um upgrade de um telemóvel e de um GPS, estás a ver? Sais de um software para ir para outro software. A base é igual, só que tu tens de aprender a mexer naquele novo software. O mesmo é nesta experiência emocional. Quando tu entras em algo que é estranho, primeira experiência emocional, necessariamente surge a dúvida, segundo a experiência emocional. Porque eu não conheço isto, como é? O que é que eu vou fazer agora? De que forma? Eu perdi isto. E agora? Onde é que eu vou e de que forma vou? Vem para a terceira experiência emocional. Sim, eu quero que este vídeo seja ainda muito curtinho e seja mesmo muito prático. A terceira experiência emocional é sobre a culpa. De repente deixas de ser quem tu eras. Dito de outra forma, deixas de te conhecer da forma como tu existias, deixas de te sentir da forma como tu te sentias, e de repente dentro de ti parece que estás a transgredir algo, parece que estás a falhar com alguém ou com algo. Deixaste de responder, ou se quiseres, de corresponder às expectativas alheias de outros, sejam outras pessoas ou situações, ambientes, culturas, o que seja, para ir responder e corresponder àquilo que para ti te faz sentido. Então, de repente, existe uma culpa sobre: será que é demasiado cedo? Será que eu devia ficar mais tempo? Será que foi precipitado? Repara, a culpa está associada a uma dúvida que vem de uma estranheza do novo. E esta culpa depois gera muitas vezes conflitos internos, por isso a comunicação interna também ser muito importante e estar muito bem desconstruída sobre ela, mas começa a haver esta sensação de: eu devia ter. Será que a culpa acontece não sobre o movimento que nós estamos a querer fazer na nossa vida, mas sobre o movimento ou movimentos que vamos deixar de fazer na vida dos outros. De ser quem nós somos, quem nós éramos na vida dos outros. Está a fazer sentido? E depois vem esta quarta experiência emocional, que é o luto. O luto para mim é extremamente importante, muito importante mesmo, porque quando tu começas a perceber que já não fazes parte de um determinado ambiente, de um determinado movimento, de um determinado núcleo, de uma determinada comunidade, porque já não se alinha contigo, é importante tu fazeres esta mudança interna e depois externa. Primeiro vais estranhar, depois vem a dúvida, depois, naturalmente, isto está tudo bem, vais sentir eventualmente esta emoção da culpa, e depois começa a necessidade de fazeres o luto deste movimento de mudança. Luto esse que é teres a nítida consciência e clareza que toda a mudança na tua vida escolhida leva-te a perdas. A que não é escolhida, a perdas te leva. A diferença é que se tu pudesses escolher a mudança, significa que tu estás consciente e estás no leme, no rumo, no volante da tua vida. Se for uma mudança que a vida te proporciona, essas perdas vão acontecer, vai apanhar-te se calhar mais desprevenida, mais desprotegida, e vai doer um pouquinho mais porque tu não estás no volante da situação. Está a fazer sentido? E este luto, que é algo pouco falado nestas mudanças, mas que é muito necessário ter esta percepção, é que tu podes ter várias emoções dentro do luto. Podes ficar triste, podes sentir falta, sentir saudade, podes sentir-te perdida, perdido, podes perceber que afinal isto podia ser algo que podias evitar, ok? Mas este luto e tudo isto que tu possas vir a sentir não tem nada a ver, e é totalmente diferente, com a vontade de querer voltar. Dito de outra forma, é levares o luto para alguém que tu perdeste um luto saudável. Trazer-te aqui a perda do meu pai. É um luto saudável, o luto que eu fiz, porque repara, eu tenho imensa saudade do meu pai, mas não tenho nostalgia. A saudade é algo que tu trazes como momentos bons que tu viveste. A nostalgia é sobre nunca mais vou viver esses momentos. É algo menos saudável porque leva-te
para um lugar em que ainda querias estar com aquela pessoa, sabendo tu que não vais poder estar. Então, saudade é muito bom e isto não significa que eu queira voltar àqueles tempos. Então, é menos doloroso para mim, menos penoso para mim. Está a fazer sentido? Porque eu lembro-me dos momentos bons com o meu pai e guardo-os. Mas isto não significa que eu queira voltar àqueles momentos. Eu tenho-os na minha memória. Ok? Portanto, qualquer mudança na tua vida também te pode dar saudade, no luto que tu estejas a viver, também te pode dar uma tristeza enorme, porque afinal de contas tu estás a fazer esta mudança, e a verdade é que mudança é sinónimo de perdas de pessoas, de relações, de ambientes, de culturas, da forma que tudo isto existia em ti, e já dou aqui um parentezinho, e vai-te entregar emoções, mas não tem necessariamente que ser sinónimo de querer voltar lá, ok? E aqui o parênteses é que muitas vezes estas perdas não significam perdas de afastamento ou distanciamento. Tu podes perder, fazer esta forma, tu podes fazer o luto de uma relação sem te divorciares ou sem te afastares se a relação for familiar ou profissional. Como é que tu podes fazer isso? É uma mudança interna de posicionamento teu depois para com. Está a fazer sentido? Portanto, não tem necessariamente que ser uma perda real física, mas uma perda de percepção, de posicionamentos, de comportamentos, de limites e continuares na mesma com essa relação, nesse trabalho, com esse ambiente, nessa cultura. Está a fazer sentido? Mas naturalmente necessita uma perda de um antigo para um novo. E neste movimento, obviamente, neste luto que estás a fazer, já lá está a trabalhar a estranheza, a dúvida e a culpa. Eu estou-te a dividir, é talvez o caminho que eu mais sinto em quem acompanho, é estes 5, vamos dizer, são 5 experiências, não é? Mas estes 5 semáforos, ok? E tudo trabalha em simultâneo, não é? Primeiro sentes a culpa, depois sentes a dúvida. Não, tudo trabalha em simultâneo. Vais estranhar, vais duvidar, vais te sentir culpada, culpado, depois vem o luto da necessidade de começares a trazer ao centro que efetivamente pode ser, sem dúvida nenhuma, o melhor para ti, mesmo que te sintas desconfortável, que não tem nada a ver com desalinhado, ok? Desalinhamento, sim, é mais. Aliás, eu vou dizer que o desalinhamento é que te leva à vontade de querer a mudança. Não é? Depois a mudança entrega-te o desconforto que não tem nada a ver com desalinhamento, porque tu sabes que necessitas dessa mudança. Tá? E por fim, o quinto e a última experiência emocional que eu trago aqui é a resistência nesta situação de vontade de querer voltar. Porquê? Mais uma vez, o luto não é sinónimo de eu quero voltar. É sinónimo de entendimento e de clareza. Contudo, a seguir pode vir naturalmente a resistência, exatamente porque, como é novo, significa que tu vais dedicar-te novamente a um novo empenho, uma nova dedicação, um novo compromisso, se quiseres um novo esforço àquilo que é antigo, que já era confortável, já era conhecido e já era fluido. Então, naturalmente, aceitar a resistência acontece porque tu estás na mudança e estás naturalmente a trazer para ti que é ok, eu aceito isto que agora está muito visível, que eu ao fim e ao cabo já tinha visto, mas evitava ver. E então daí a resistência e a vontade de voltar ao antigo, que é fluido, conhecido, confortável, tranquilo, cómodo. Enquanto o novo vai-te pedir este esforço, novo empenho, nova dedicação, para tu ires para onde queres ir e ser quem tu queres ser. Está a fazer sentido? E atenção, que simples, sendo o antigo mais simples porque tu conheces, necessariamente não tem nada a ver com o melhor, ok? Porque o melhor não é o que tu vivias. O melhor é aquilo que tu queres começar a viver. Mas o mais simples era o que tu já conhecias. Ou então, podes também trocar. O melhor era o conforto, ok? E embora o novo seja simples, como te pede uma nova situação de ti, torna-se mais desafiante. Portanto, é o que eu digo sempre: adaptem à melhor forma de vocês verem as coisas, desde que consigam entender e compreender com clareza. Está a fazer sentido? Então, de repente, nós temos aqui 5 experiências emocionais que pode acontecer
podem emergir enquanto estás a fazer uma mudança na tua vida. Eu dei-te esta ordem, pode não ser esta ordem, e muito menos é só estas experiências emocionais, ok? Há imensas, mas basicamente estranhas, duvidas, vem a culpa, fazes o luto e depois, antes de entrares na real, portanto, na verdadeira mudança, pode acontecer esta resistência que vem do luto de querer voltar ou não voltar, e vou, não vou, não, e esta resistência sobre o novo e sobre o antigo, porque o novo vai-te pedir novamente algo que tu já tinhas como adquirido que não era preciso fazer. Então vem com a base de eu tenho que confiar que isto é o melhor para mim, porque eu sinto que é o melhor para mim, está alinhado comigo. Então, se está alinhado, o desconforto faz parte e eu tenho que encarar isto e trazer as consequências para mim. Está a fazer sentido? Então, para terminar, e eu disse que isto era um vídeo bem curtinho, eu vou propor aqui um exercício que é, pegas assim uma folha, ok? E divides assim em dois, ok? De um lado aqui vais escrever, antes de escreveres de um lado, desculpa, aqui em cima, escreve uma mudança atual que esteja a acontecer, ou que tu queiras que aconteça, ou que tu estás a preparar-te para acontecer. Escreve aqui, ok? Depois então sim, divides, deste lado vais sobre esta situação, vais escrever o que é que eu estou a perder, e deste lado, o que estou a construir desta situação. Okay? O que é que tu podes estar a perder? Podes estar a perder que é uma relação, podes estar a perder uma imagem de ti, um papel, uma função. O que é que tu podes estar a perder? Controlo, ok? E o que é que tu estás a construir ou queres vir a construir com esta mudança? Liberdade, identidade, queres vir limites, coerência, queres construir uma vida de valores pessoais, o que é que tu queres construir com isto a acontecer? Um posicionamento melhor profissionalmente? O quê? E no fim, quando tiveres esta listinha toda preparada, e não precisas de fazer toda num dia, ok? Porque há muitas situações que vão surgindo a partir do momento que nós abrimos campo quando escrevemos, portanto até podes fazer em 24, 48 horas, não muito mais, porque depois também é um bocado descabido, mas até 48 horas depois da situação colocada é ok, vais preenchendo a coluna, e depois no fim, quando sentires que, pronto, tá, não quero escrever mais nada, responde a esta pergunta. O teu desconforto vem desta mudança não estar alinhada contigo ou por ser nova? Vais pôr as listinhas e depois vais olhar para elas e responder isto. Ok, esta mudança que eu estou a querer fazer, perante isto que eu estou aqui a ler, a construir, esta mudança, no desconforto que eu sinto, vem porque isto é novo para mim, ou vem porque não está alinhada comigo? Aquela situação de se isto era bom para mim, porque é que eu me sinto desconfortável? Aqui tu já tens quase a confirmação que é alinhamento, por isso, ok, estás a fazer uma mudança que é natural passar pelo desconforto e por todas estas experiências emocionais, certo? Mas se tu não conseguires dizer esta afirmação questão, se isto é bom para mim, porque é que eu estou desconfortável, faz este exercício. E no fim perguntas, ok, perante isto, esta mudança eu estou a fazer por mim, porque sinto ser necessária para mim, alinhada comigo, ou é uma mudança que me está a entregar o desconforto, porque afinal. Está a fazer sentido? Depois, quando responderes, deixas estar aí um bocadinho um dia, está bem? 24 horas. Vais ler novamente a tua resposta e a minha sugestão é que deixes correr o lápis, ok? Não ponhas só este desconforto desta mudança é porque é novo para mim, ponto final parágrafo. Ou o desconforto que eu estou a sentir desta mudança é porque não está alinhado comigo, ponto final parágrafo. Não, o que tu escreveres, deixa fluir. Não te preocupes com pontos, com vírgulas, deixa fluir. Deixa marinar durante 24 horas. Ao fim de 24 horas vais ler a tua resposta e vou-te garantir que, quase de certeza absoluta, vais ter uma clareza incrível àquilo que tu te estás a propor mudar. Certo? Então vamos embora, que se faz tarde. Isto vai para o ar já já. Vou gravar aqui o segundo vídeo para te deixar para uma sexta, ou quizás já sábado, não, sexta que é 31 de julho, certo? Sábado já é 1 de agosto. Se sabe, vá lá. Um grande beijinho, bem-ajas e até já.